Olá pessoal, eu sou o Wesley, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vagando e Divagando. E no vídeo de hoje eu venho falar com vocês sobre as minhas leituras do mês de junho, fazer aquela recapitulação que eu sempre faço aqui no fim ou no iniciozinho do mês. E esse mês foi um mês bem tranquilo em relação à quantidade de leituras, então vai ser um vídeo bem mais rápido do que o normal. Alguns dos livros que eu vou mencionar aqui eu já fiz vídeo sobre eles aqui no canal, então vocês vão poder conferir quando eu falar sobre eles também. Mas antes de eu falar sobre as minhas demais leituras do mês de junho, eu lembro a vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário, um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Agora sim, partiu pro vídeo, partiu falar sobre as minhas leituras do mês de junho. Antes de tudo, falar dos livros do mês de junho propriamente, eu quero tirar da frente uma leitura que ficou do mês de maio, de eu concluir de lá e eu passei para junho, que é The Witch's Crown, um livro nacional de fantasia. E eu já confesso a vocês que eu não consegui ler o livro, foi o meu primeiro abandono em muito tempo. Eu não sou muito fã de abandonar os livros, mesmo livros ruins que eu não gosto tanto. Como vocês bem sabem, já puderam ver aqui no canal que eu já falei de algumas leituras ruins que eu fiz, mas eu fui guerreiro e concluí. Com o caso de The Witch's Crown, eu não consegui, gente. Eu acho que cheguei a 20% do livro, mais ou menos, e a história não me disse nada, absolutamente nada. É uma pena, eu estava animado. Como vocês sabem, eu tenho procurado alguns livros nacionais, principalmente do gênero de fantasia, e The Witch's Crown não funcionou para mim, é uma pena. Então, agora sim, vamos falar dos livros do mês de junho, e o primeiro deles foi Avisos da Marina, e agora eu esqueci o sobrenome dela, infelizmente me fugiu, eu não tenho como mostrar aqui, mas foi um livro que me surpreendeu bastante. Eu gostei muito da narrativa que a autora trouxe aqui. Também é um livro nacional, eu não lembro se eu já mencionei para vocês, de fantasia. E é um livro divertido, tem um desenvolvimento interessante de personagens, ele tem uns probleminhas às vezes de ritmo. O romance eu acho que talvez seja o maior problema do livro, porque é um romance que vem do meio do nada. E como eu vi em algumas outras opiniões, o livro ele se passa ao longo de 10 dias, então é muito repentino, é muito rápido. E é um romance meio sem graça, mas na parte de fantasia é um livro que surpreende bastante. Surpreende no desenvolvimento de personagens, mas a fantasia realmente eu acho que é o maior mérito da autora. Ela faz uma construção legal, uma construção misteriosa, e mais pro fim do livro tem algumas revelações interessantes e bem inteligentes, na minha opinião. Eu estou bem curioso para ver como é que vai funcionar o livro no segundo volume, porque eu achei muito interessante e curioso a construção que ela fez e como ela criou o universo, e como esse universo que ela trouxe para Avessos foi criado. Então, é um livro bem legal, tem muito potencial para continuação e conclusão, porque Avessos vai ser uma duologia. Então fiquem ligados em Avessos, vão atrás de conhecer, está no Kindle Unlimited e é um livro que vale bastante a pena. Em seguida eu li uma das minhas melhores leituras do ano, conheci uma das minhas personagens favoritas da vida e como vocês já sabem bem, eu estou falando de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Um livro fantástico, uma construção de personagens primorosa da Taylor Jenkins Reid. Foi o meu primeiro contato com a autora. E que primeiro contato, não é, gente? Não é à toa que Evelyn Hugo é um livro tão celebrado, tão amado. Não é à toa que Evelyn Hugo, a protagonista desse livro aqui, penetra na mente dos leitores de uma forma em que faz a gente acreditar que ela existiu de verdade. É um trabalho incrível de construção de personagem que a Taylor Jenkins Reid faz aqui. É uma personagem que ela não é perfeita. Eu gosto muito de personagens escritos dessa forma, porque de certa forma traz uma verdade. Ela apresenta uma verdade muito grande ao construir uma personagem assim. Uma personagem capaz de fazer coisas para alçar o sucesso que ela alcança. É uma personagem egocêntrica, ela é muito centrada nela mesma. Para ela perceber a importância que as outras pessoas têm na vida dela, precisa de muito esforço, mas é um livro que ainda assim vale demais. Um livro primoroso da Taylor Jenkins Reid. Confiram mais da minha opinião sobre esse livro aqui no meu vídeo que eu fiz especialmente sobre Evelyn Hugo aqui no canal. Vou deixar, se eu lembrar, nos cards. Em seguida eu li Poeira Lunar, do Arthur C. Clarke. Foi uma surpresa interessante essa ficção científica que eu vi do Arthur C. Clarke. Foi a minha primeira experiência com o autor
E foi um pouco diferente do que eu esperava. Eu vou falar um pouco mais aqui da sinopse do livro para vocês. A Lua, ela é habitada por humanos e às vezes vem turismo para a Lua para as pessoas conhecerem algumas regiões mais famosas de lá. E na Lua aqui, no conceito que o Arthur C. Clarke criou, que lembra vocês, muitos anos atrás, no tempo em que ainda se acreditava que poderia existir mar de areia na Lua. Ele cria esse mar de areia, esse mar imenso, e existe uma excursão de uma nave, tipo um ônibus, que passa por cima desse mar. Acontece um acidente e o ônibus acaba sendo soterrado nesse mar de areia. E passa a ser uma situação de vida ou morte. Essas pessoas vão ser resgatadas ou não? Como é que vai ser a dinâmica dessas pessoas presas dentro do ônibus, soterradas? Como é que eles vão fazer para passar o tempo? Como é que eles vão acreditar que vai chegar alguém ao resgate dele? É um livro interessante. Não é nenhuma experiência incrível. Ele, de certa forma, está bem datado. Tem conceitos que ele apresenta aqui que depois se provaram contrários, como a própria existência de mares de poeira na Lua. Mas é um livro interessante, tem um bom desenvolvimento de personagens, ele acaba se repetindo em alguns momentos, ele acaba se estendendo demais, e por se estender muito, a apreensão que a gente como leitor tem para descobrir se essas pessoas vão ser resgatadas ou não, acaba se perdendo, e depois ele fica se repetindo e repetindo, e ele tem alguns outros problemas, como o fato de ele ficar brincando muito, tá dando certo, mas não é exatamente o que eles esperavam, então vai dar errado. E o autor fica fazendo isso, ele faz parecer que o negócio vai dar certo e logo em seguida ele fala diretamente nas páginas do livro que as coisas vão dar errado novamente. Então acaba sendo um pouco irritante por conta disso, mas é um bom livro sim, é uma boa experiência. Talvez não tenha sido a minha melhor experiência para conhecer o Arthur C. Clarke, porque eu confesso que eu não fiquei tão animado assim para conhecer outros livros do autor, mas eu vou atrás com certeza. Então tá aí, se vocês se interessarem, vão atrás de Poeira Lunar, que vale a pena sim. O livro seguinte, outra grande experiência que também tem vídeo aqui no canal, é O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern, um livro maluco, de verdade, gente. Como eu já falei lá no meu vídeo, é um livro que a gente até começa acompanhando bem o que está acontecendo e depois a gente não faz ideia do que está acontecendo nesse livro e vai assim até o final. A gente chega no último capítulo do livro e continuamos sem fazer total ideia de todas as mensagens que a Erin Morgenstern quis passar através de Um Mar Sem Estrelas. A gente tem um protagonista interessante, um protagonista apático, mas isso faz parte da construção do personagem, e a gente tem alguns conceitos e simbologias colocadas a todo momento, temos histórias dentro de histórias, temos reviravoltas que muitas vezes não fazem sentido, temos essas histórias dentro de histórias se entrelaçando, então é uma loucura de verdade. É um livro que foi feito para ser relido sem dúvida nenhuma. É comum a gente ver muitas pessoas que leram Mar Sem Estrelas com vontade de já emendar numa releitura ou já terminando o livro pensando, vou reler esse livro um dia, eu sou um desses, eu quero muito reler O Mar Sem Estrelas, mas eu não vou fazer isso em seguida. Em algum momento da minha vida, sim, vou voltar para esse livro, porque ele com certeza tem muitas coisas para ensinar, tem muitos mistérios para revelar ainda. Então vão lá ver meu vídeo sobre O Mar Sem Estrelas, que também ficou um vídeo bem legal, gostei bastante, então vão lá conferir. E o último livro que eu quero falar aqui para vocês é a minha leitura atual. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou quase terminando o livro, estou ali nos 70%, então falta um caminhozinho ainda, porque é um livro bem grande, então não deu tempo de eu terminar ainda no mês de junho. Esse é um livro que a gente se pergunta muito, por que que eu não li antes essa obra? E eu estou falando de Duna, do Frank Herbert, como vocês sabem, pela minha TBR do mês. Eu fui um pouco mais preparado para o fato de que o autor ele simplesmente arremessa a gente nesse universo conhecido, muito por conta do filme, que é a adaptação feita pelo Denis Villeneuve, que adaptou mais ou menos por volta até a metade do livro. E é uma experiência realmente incrível. O Frank Herbert ele traz conceitos muito interessantes, traz personagens muito bem construídos. É um livro que tem um viés muito forte em questões religiosas. A gente fica na expectativa da construção do Paul Atreides, o protagonista do livro, como essa figura messiânica, então ele é visto dentro desse mundo, e principalmente dentro de Arrakis, como o cara que vai trazer a salvação para um povo, se é que eu posso dizer dessa forma. E a gente tem a expectativa disso, a gente tem a expectativa de ocorrer uma guerra santa, um livro que ele se apropria muito
de alguns conceitos religiosos, eu acho que principalmente do Oriente Médio. Eu não parei ainda para pesquisar muito sobre as inspirações de Duna, principalmente nessa parte religiosa. Ele não foca tanto na ficção científica como eu achava que ele focaria, mas ainda assim é ficção científica sim, porque a gente tem um reino galáctico, um império galáctico, e é uma história que se passa em vários planetas e é uma política interplanetária, um livro muito interessante. Estou quase terminando a leitura. Devo sim fazer um vídeo sobre o Duna, trazer minhas experiências com o livro aqui no canal, então fiquem ligados que provavelmente já sai na próxima semana. E bem, gente, esse é o meu vídeo de leituras do mês de junho, mas é um vídeo com recomendações de um mês excelente para as minhas leituras. Eu recomendo todos os livros aqui, um pouco menos o Poeira Lunar, mas os demais livros vocês podem ir, sem dúvida nenhuma, vão ter experiências muito gratas com cada um deles. E por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário, joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.